Boa noite, turma. Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos ver o gráfico de uma função quadrática. Nós já vimos na aula anterior que uma função quadrática, lembrando, é o mesmo que uma função de segundo grau, ou seja, que no coeficiente A traz o expoente 2, certo? Então, o gráfico de uma função é a curva, e essa curva é denominada de parábola, certo? Quando nós representamos uma função quadrática, essa abertura, essa concavidade pode ser voltada para cima ou para baixo, certo? Como nós estamos vendo aqui nos exemplos dados, certo? Aqui é para a gente memorizar melhor, essa concavidade aqui lembra uma carinha feliz, e essa aqui uma carinha triste. E quando nós usamos cada uma delas? Quando é que o gráfico mostra cada um desse formato? Então vamos ver. Aqui nessa função quadrática ou função do segundo grau, de traz o expoente 2 aqui no coeficiente A, nós temos que f de x é igual a x ao quadrado menos 9. E A, o coeficiente A, é maior que zero. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é o termo que carrega o expoente 2. Ele é positivo, ó, ele vem sem sinal de menos. Então, isso quer dizer, isso justifica essa expressão aqui, ó. A maior que zero, ok? Tá, gente? Então, aqui nós temos uma tabela onde nos traz os valores para x, certo? E com esses valores para x, nós vamos encontrar os valores de y. E nós sabemos que y é o mesmo que f de x. Quando eu estou me referindo a y, eu estou me referindo a f de x. Quando eu uso f de x, eu estou me referindo a y, certo? Então, a gente pega os valores de x, aplica na função e encontramos os valores de y. Quando x é menos 3, nós encontramos 0 para y, ou para f de x, dando mesmo. Quando x é menos 1, nós encontramos para y menos 8. Quando x é 0, encontramos para y menos 9. Quando y é 1, quando x é 1, encontramos para y menos 8. E quando x é 3, encontramos para y 0. Voltando aqui, ó, quando A é maior que 0, certo? O coeficiente A aqui é positivo, essa concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Lembrando um sorrisinho feliz. A positivo, sorrisinho feliz. E aqui, gente, eu trouxe para vocês como foram efetuados os cálculos, certo? Então, aqui, ó, a função é x ao quadrado menos 9. f de x é igual a x ao quadrado menos 9. Como nós já vimos na aula anterior, onde tem x, nós vamos substituir pelo valor atribuído para x e efetuar os cálculos. Aqui, no primeiro caso, x é menos 3. Então, aqui, nós trocamos x, substituímos por menos 3, certo? Então, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, e vai dar mais 9. 3 vezes 3, 9, menos por menos mais. Então, mais 9 menos 9 é igual a 0.
Então, nós encontramos para y 0 quando x é menos 3. Quando x foi menos 1, menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, mais 1. 1 vezes 1 é 1, menos por menos é mais. Mais 1 menos 9, menos 8. Então, encontramos para y menos 8. Quando x é 0, 0 ao quadrado é 0, menos 0 ao quadrado é 0, né? Não muda nada. Então, para y encontramos menos 9. Quando y foi 1, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1. 1 menos 9, menos 8. 1 menos 9 é como se eu tivesse 1 e devesse 9. Eu pago 1, continuo devendo 8. Então, para x1, y é igual a menos 8. E para x3 é igual a 0, porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. 9 menos 9, 0. Então, aqui nós encontramos os pares, certo? Para representar no gráfico. Então, primeiro ponto é para x menos 3 e y 0. Então, a gente vem aqui, ó, para construir o gráfico, tracemos duas retas perpendiculares, x e y, sentido positivo para x, sentido positivo para y, sentido negativo para x, sentido negativo para y. X, abscissa, positiva, negativa. Y, ordenada, positivo, negativo, certo? Positivo, para frente, para cima, negativo, para trás, para baixo. Então, menos 3, que é para x, nós vamos na reta x, ó, se é negativa aqui para trás, menos 3. E 0, 0 que é na origem, então o ponto fica aqui, ó, em cima do menos 3. Segundo ponto, menos 1 para x e menos 1 para 8. Menos 1 para x. X, menos 1 está aqui, ó. Eu vou encontrar menos 8. Tá? Eu desço aqui até o 8, ó. Coloquei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 1 e menos 8. Ambos negativos, então o ponto ficou aqui. 0 e menos 9. 0 para x, 0 aqui, e menos 9 para y. Então, desce aqui, ó, em cima do eixo y. E o pontinho fica aqui, ó, no eixo y, porque a coordenada x é igual a 0. O próximo ponto, 1 para x e menos 8 para y. 1 e menos 8. O ponto fica aqui. E o último ponto, 3 para x e 0 para y. Com 0 para y, o ponto é igual a 0, a coordenada, aliás, é igual a 0, o ponto fica aqui em cima do 3. Então, eu já localizei os meus pontos, agora eu vou traçar o gráfico aqui, ó, a parábola, com cavidade voltada para cima, porque A é maior que 0, ou seja, A é positivo. Então, estudando esse gráfico, nós vemos que o ponto em que a parábola intercepta o x, aliás, o y, é o ponto 0 e 9, ó. A parábola, que é esse desenho aqui, ó, cortou o y, interceptou o y no ponto 0 e 9. Ok? Outra observação. 3 e menos 3 são os zeros da função. 3 e menos 3. 3 e menos 3. Ou seja, são os pontos em que a parábola corta o x em 3 e menos 3. Nós chamamos de zeros da função ou raízes da função, certo?
ponto 0 e 9, além de ser o ponto em que a parábola intercepta o y, no caso desse gráfico também, é o vértice da parábola, ok? Aí aqui eu trouxe para vocês um exemplo quando o A é menor que zero. E quando o número é menor que zero? Quando ele é negativo. Maior que zero são os positivos, menor que zero, os negativos. Então, a função é f de x é igual a menos x ao quadrado mais 8 menos 12. Lembrando que y é a mesma coisa que f de x. Calculamos os pontos, certo? Dado x, nós encontramos y e representamos na parábola. Aqui embaixo está como foi feito esses cálculos, as substituições dos valores atribuídos para x, através dele nós encontramos os y, certo? E depois construímos o gráfico, tá? Vamos ver aqui um pouco. f de x é igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 12. No primeiro caso, para x foi atribuído 1, certo? Então, a gente substitui o x por 1. Lembrando que o 1 é positivo. Então, a gente coloca entre parênteses que esse sinal não faz parte do número, e sim da equação, da função, certo? Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1. Mais, aqui a é negativo, a gente repete o sinal de menos. Mais 8 vezes x, que é 8 vezes 1, foi atribuído 1 para x, menos 12. Então, menos 1 mais 8, que é 7, menos 5, menos 12 menos 5, é igual a menos 5. Do mesmo jeito que foi feito nos outros casos. Para x foi atribuído 2 positivos, 2 positivo, entre parênteses. Como a coeficiente a é negativo, a gente coloca o sinal fora do parêntese. Então, 2 ao quadrado é igual a 4, porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4, certo? Colocamos o sinal de menos porque o coeficiente é negativo. Mais 8 vezes 2, 16, menos 12, que é igual a 0. 4 mais 16 mais 12, menos 12 é igual a 0. Terceiro caso, para x foi atribuído 4. 4 ao quadrado é 16. Colocamos o sinal de menos, porque o coeficiente é negativo, certo? Está aqui. 16 mais 8 vezes 4, 32, menos 12, que é igual a 4. Aqui na mesma forma, 6 ao quadrado é 36, fica menos 36, por conta do coeficiente A negativo, mais 8 vezes 6, né? Nós temos 2x, então nós substituímos o x nos dois lugares, certo? Menos 12, que é igual a 0. E aqui, para x foi atribuído 7, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, não 2 vezes 7, sim 7 vezes 7, que é igual a 49, mais 8 vezes 7, 56, menos 12. Então, negativo, né, para o coeficiente A. Então, menos 49 mais 56 menos 12 é igual a menos 5. E foi achado os valores de y, que já está na tabela aqui em cima. Nós representamos os pontos no gráfico da função, certo? Quando x é 1, y é menos 5. Então, x é 1, y é menos 5. Então, desce, negativo. Então, o ponto fica aqui. Para x, 2, y é 0. Então, o ponto fica aqui, em cima do eixo x. Um dos zeros da função é 2, certo? Ou seja, uma das raízes. Quando x é 4, y também é 4. 4 positivo para x,
4, aqui ó, 4 positivo para x, aliás, e 4 positivo para y, 4 e 4. Veja, ó, o ponto fica aqui. E esse ponto 4 para x e 4 para y é o vértice da função, certo? Os zeros, ou seja, as raízes, é 2 e 6, certo? Aqui é o vértice. E quando x é 6, quando x é 6, y é 0, ponto fica aqui, certo? E para o próximo ponto nós temos 7 para x, aqui ó, 7 para x, e menos 5 para y, então vem para cá, ó, y negativo. Concavidade para baixo, o vértice fica aqui no primeiro quadrante, os zeros da função é 3, 2 e 6, certo? E essa função, esse gráfico, ele não intercepta y, ok? Só x. Até aqui. É essa aula de hoje. Vai estar na plataforma, juntamente com uma atividade que vocês irão fazer, certo? Qualquer coisa é só me procurar para tirar as dúvidas. E uma boa noite para vocês. Até a próxima.